E toda vez que eu aprontava alguma coisa, as minhas tias me sentavam na mesa da sala, assim. Na hora que eu saía do quarto e via as duas sentadas na mesa da sala, eu já fazia um mapa mental, assim, do que podia ser dessa vez. Meu Deus, o que eu fiz? Oi, amigas, bom dia. Tô aqui em Curitiba hoje, vim com uma amiga maravilhosa que veio fazer um procedimento, eu vim acompanhar ela. E eu me peguei pensando em várias coisas da vida, em como a nossa perspectiva das coisas muda ao longo do tempo, à medida que a gente vai não só envelhecendo, mas vivendo experiências diversas, né? Experiências particulares e enfim. Há 10 anos atrás, eu me mudei aqui para Curitiba. Era o sonho da minha vida morar aqui em Curitiba. Eu lembro que eu era uma adolescente um pouquinho rebelde, eu dava uma certa dor de cabeça para minha família. E toda vez que eu aprontava alguma coisa, as minhas tias me sentavam na mesa da sala, assim. Na hora que eu saía do quarto e via as duas sentadas na mesa da sala, eu já fazia um mapa mental, assim, do que podia ser dessa vez. Meu Deus, o que eu fiz? Qual é o esporro da vez? E aí, um belo dia, eu tava, né, cuidando da minha vida, elas sentaram lá na mesa, eu saí do quarto, vi as duas, aquele sentimento super familiar de, ih, ferrou, fiz alguma coisa errada. E aí elas falaram, senta que a gente quer conversar com você. E eu tinha recém passado na PUC Minas em segundo lugar no curso de Publicidade e Propaganda, que foi o que eu fiz, era o curso que eu queria mesmo. E eu tinha um grande sonho, que era de passar na UFPR. Era o maior sonho da minha vida quando eu era adolescente. E aí eu vim para Curitiba do terceiro ano, e cá pra nós eu não tinha as melhores notas, eu era aquela aluna, assim, malandra, sabe? As matérias que eu era boa, eu ia muito bem. As matérias que eu não era boa, eu desistia, entregava pro universo. Então eu era aquela aluna malandra, de conversinha com a galera, zoava, eu só não desrespeitava o professor, nunca. Mas eu sempre era aquela pessoa que causava na sala de aula. Eu era muito expulsa de sala, levava muita advertência. E vim fazer o vestibular da UFPR, vim pra Curitiba, morava em Valadares e vim pra Curitiba. E eu não passei pra segunda fase por causa de um ponto. Gente, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um cenário desse, porque assim, eu vim fazer de teste, eu não tinha nenhuma pretensão de passar, nem de bater na trave, nem de nada. E aí vim pra Curitiba fazer, voltei, saiu esse resultado que eu não passei pra segunda fase, a nota de corte da segunda fase eu fiquei um ponto dela. E isso foi uma injeção de ânimo pra mim, no sentido de que eu nunca fui vista como a amiga inteligente, a amiga dedicada, a amiga responsável. Eu era amiga divertida, eu sou ainda amiga cuidadosa, atenciosa, mas eu nunca tive aqueles rótulos de a mais inteligente, a mais esforçada. Então aquilo pra mim foi uma injeção de autoestima muito grande. Eu fiquei me sentindo muito feliz comigo mesma, porque é uma coisa que eu não tinha pretensão nenhuma, não tinha me preparado. E eu cheguei tão perto. As minhas tias me sentaram na mesa, pegaram os meus resultados dos últimos vestibulares que eu tinha feito, né? Eu passei em segundo lugar na PUC Minas, não passei para a segunda fase da UFPR por um ponto e passei na época em arquitetura lá na minha cidade, mas eu não considerei fazer, né? Eu só fiz o vestibular porque quem já fez essa maratona de vestibular sabe que você faz tudo que é vestibular para ir treinando redação, treinando questões que às vezes são muito similares. Então, eu fazia muita prova, muito simulado. Não era esporro, gente. Elas perguntaram o que eu achava de estudar aqui em Curitiba no ano seguinte. Eu tava terminando o terceiro ano e na hora que elas falaram isso, eu não acreditei, porque assim, não é como se eu desse muitos votos de confiança lá em casa. Então, eu falei, sim, um sim bem grande. Precisa de tempo pra pensar, porque, de fato, lá na minha cidade eu tenho os meus amigos, né? Eu tinha as minhas paqueras da época, a minha família. Eu sou muito apegada a isso, eu mantive as minhas amizades. Passaram 10 anos, eu tô longe e eu continuo sendo amiga das mesmas pessoas que eu era quando eu saí de lá. E daí elas falaram, você quer pensar sobre? Eu, não quero pensar sobre, que dia que eu vou, tô pronta e tal. Aí elas riram, assim, olharam uma pra outra e falaram, tipo, sua matrícula já tá feita, o pensionato já tá reservado, a gente sabia que você ia querer ir,
porque eu sempre tive essa personalidade de me jogar nas coisas, então era óbvio que eu ia querer vir para Curitiba. E assim, a Ana, de 18 anos, veio para a capital paranaense absolutamente sozinha, gente. Eu não conhecia ninguém aqui, assim, não tinha família, amigos. Eu tinha uma conhecida que era minha web amiga do Orkut, mas a gente não tinha aquela coisa de conversar todo dia. Eu morando aqui, acho que eu estive com ela 2 vezes, pra vocês terem uma ideia. E, gente, foi uma experiência muito incrível. Era um check que eu precisava fazer na minha vida. Eu precisava realizar isso de alguma forma, sabe? Estudei na Positivo, que era um sonho pra mim. Lá na minha cidade, em Valadares, eu estudava com material da Positivo. E quando eu cheguei aqui, eu tive aula com as pessoas que escreviam aquele material, então eu achava tudo muito incrível. Morei em pensionato, dividi quarto, dividi banheiro. Toda a experiência que eu acho que foi tão engrandecedora pra mim, eu vivi aqui em Curitiba. Pra mim foi incrível morar aqui. E hoje, 10 anos depois, eu tô aqui a passeio, né? Eu costumo vir pra Curitiba algumas vezes no ano. Eu não passei na Federal, spoiler, não passei. Eu passei numa faculdade estadual no interior do Paraná, que é onde eu moro até hoje. Eu fiquei muito frustrada na época, eu sofri muito, fiquei muito em negação, não sabia o que fazer, acho que foi a fase mais perdida da minha vida. Eu já tinha 19 e é muito engraçado como que hoje isso é tão bobo, não tem todo aquele peso, né? Aquilo era o fim do mundo pra Ana de 18 anos. Pra Ana de 28, quando eu olho isso, eu vejo um mundo de possibilidades, eu vejo os pontos positivos de cada uma dessas coisas, de não ter ficado aqui na capital, de ter ido pra um lugar menor, e eu consigo ser muito grata por ter acontecido tudo do jeito que aconteceu, sem tirar nem pôr. Eu consegui estruturar a minha vida com muito mais facilidade, morando numa cidade menor, com um custo de vida mais baixo, né? Eu consegui alcançar sonhos que eu achava que seriam impossíveis e que talvez morando aqui em Curitiba eles fossem mesmo muito mais difíceis. Conheci pessoas incríveis, inclusive a minha caloura da faculdade que está aqui com você, o meu noivo. Então, mudar para o interior foi uma coisa super importante na minha formação como pessoa mesmo. Apesar de eu já ter uma certa estabilidade financeira, eu já sou formada, eu tenho a minha empresa, eu poderia morar aqui se eu quisesse. Eu não sinto mais vontade de morar aqui. Olha como as coisas são engraçadas, né? No começo da faculdade, eu queria de qualquer jeito transferir o curso aqui para Curitiba. Eu lembro que eu falei com algumas amigas minhas que moravam aqui, que é as amizades que eu fiz quando eu morava aqui, e amizades que eu fiz ao longo da vida, dos jogos universitários e tal. Eu queria muito, muito, muito vir pra cá. Eu não suportava morar lá. E esse sentimento, gente, ele durou muito tempo. Não foi só uma fase de adaptação. Foi um sentimento contínuo de não aguento mais morar aqui, não aguento mais morar aqui, quero ir embora, quero ir embora. E o meu noivo, ele é meu calouro da faculdade. Então, quando eu me formei, ele ainda tinha que terminar a faculdade dele. Colei grau em fevereiro, eu acho, e em abril começou a pandemia. E a gente se viu, né, todo mundo naquela situação de não é hora de mexer em nada, é hora da gente ficar quieto aqui no nosso canto até as coisas se estabilizarem de volta, voltarem ao normal. E eu acabei aceitando nesse momento, tipo, eu fiz 4 anos de faculdade e eu só fui aceitar que eu morava lá na pandemia. Esse vídeo é pra falar um pouco sobre como a nossa perspectiva das coisas muda. Como que quando eu vinha pra Curitiba há 10 anos atrás, 9, 8, 7, eu olhava pra cá e eu ia embora muito triste, deprimida, tipo, ai, eu não acredito que eu tô indo embora, eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui, eu nasci pra viver aqui. E hoje que eu poderia morar aqui, posso me mudar pra cá, eu já não tenho vontade nenhuma de morar aqui. Muito louco, né? E eu penso sobre isso de várias coisas. Eu já quis muito morar em Nova York, tipo, estruturar minha vida toda em Nova York. E em 2023, quando eu fui pra lá em dezembro, eu, encantadíssima por tudo aquilo, também pensei, amo aqui, quero vir pra cá pelo menos a cada 2 anos, mas eu não tenho vontade de morar aqui também. E a gente vai amadurecendo e vivendo experiências mesmo pessoais, particulares, que vão moldando as nossas prioridades, o que a gente acha mais importante, o que traz mais paz de espírito pra gente, o que dá mais satisfação pessoal. Então hoje, quando eu venho pra cá, eu acho incrível, eu quero fazer 1000 coisas, eu adoro vir pra cá, mas eu fico doida pra voltar pro meu cantinho. Independente de onde seja esse cantinho, mas eu sei que não é aqui
o lugar que eu quero ficar. É isso, esse vídeo era pra ser mais curtinho mesmo, é só um devaneio. Na verdade é um vídeo só pra aproveitar que eu tô toda maquiada, porque isso é muito raro. Pra bater um papo, eu falei já, né, no outro vídeo, no primeiro vídeo do canal, eu falei que esse seria um espaço pra reflexões, devaneios e conversar sobre a vida. Então tá aí a minha primeira aparição pra falar um pouquinho da vida, da minha vida e das minhas experiências. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!